Boa noite. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ghosting, relacionamentos não finalizados. Ou seja, é aquele relacionamento que termina sem que haja uma possibilidade de despedida e um término concreto daquela relação. Portanto, ele termina, mas não termina. E isso traz uma enorme dificuldade para que a pessoa que é vítima de ghosting elabore o luto por essa perda. Ghosting vem do inglês e significa fantasma. Então, quando acontece esse fenômeno, um dos parceiros simplesmente some e desaparece sem deixar nenhuma explicação. É aquela pessoa que para de atender suas ligações, de visualizar suas mensagens e que não te explica o porquê de tê-lo feito. Bom, para a gente falar sobre isso, nós vamos inicialmente falar sobre um conceito que é o conceito de perda ambígua de Pauline Boss. De acordo com Pauline Boss, algumas perdas são envoltas por ambiguidade, não há clareza sobre o objeto que foi perdido. Isso faz com que o processo de elaboração do luto seja dificultado. Temos também um conceito que é um conceito de Kenneth Doka chamado Disfranchised Grief, que significa luto não franqueado, luto não reconhecido. Esse luto pode não ser reconhecido tanto pela sociedade quanto de forma intrapsíquica, o que também vai dificultar o processo de elaboração do luto. Então, quando a gente fala sobre ghosting, nós sabemos que esse fenômeno pode acontecer em diversos tipos de relacionamento, inclusive relacionamentos de longa duração, em relacionamentos que são legalizados. Nós temos também relatos antigos de algumas pessoas que saíam, diziam que iam comprar um pão, comprar um cigarro e que jamais voltavam. Então, imagina só para a pessoa que ficava, como era iniciar esse processo sem saber se aquela pessoa iria voltar ou não. Então, isso já acontecia há muito tempo, acontece em diversos tipos de relacionamento, mas tem sido muito frequente atualmente em relacionamentos que já se iniciam envoltos por ambiguidade. Ou seja, as pessoas começam a sair sem saber exatamente o que elas têm ali. Não há uma nomeação para aquela relação, né? E aí, o primeiro passo é entender que existe uma relação ali. Porque a desculpa de algumas pessoas para praticarem o ghost é: mas eu não tinha nada com ele, não tinha nada com ela. E na verdade, alguma coisa havia ali, né? Então, você precisa entender que havia. Em segundo lugar, entender que isso foi perdido. E o que foi perdido não é só o que você realmente vivenciava com o parceiro ou parceira, os momentos que vocês tinham juntos. Mas o que é perdido é também as suas idealizações, as suas expectativas, e você precisa sim vivenciar um luto pelo processo de perda dessas expectativas, correto? Então, é necessário que a pessoa que é vítima de ghosting entenda que existia algo, que esse algo foi perdido, esse objeto foi perdido, não é? Então, muitas vezes o que acontece é que a própria pessoa que é vítima de ghosting, ela não reconhece isso, e aí diante desse não reconhecimento fica mais difícil de iniciar o processo de elaboração do luto. Ela se sente triste, mas ela mesma se culpa por se sentir triste e pensa: olha, eu não devia me sentir triste porque eu não tinha nada com ele ou com ela, né? Então entenda que algo havia ali e que isso foi perdido, que as suas expectativas foram também perdidas, aquilo que você havia planejado, aquilo que você esperava, não vai mais acontecer, e que isso exige então esse processo, e que isso também traz dor. Todas as vezes que nós perdemos algo, que nós perdemos um objeto, nós vamos passar por esse processo de luto. Nós, na neurociência afetiva, temos um dos sistemas emocionais básicos, que é o sistema Panic Grief. Ou seja, todos nós temos uma certa ansiedade de separação, um pânico para que não perdamos as nossas relações. E quando elas são perdidas, a gente passa assim por um processo de luto que envolve tristeza, que envolve dor, até que a gente consiga se desligar do objeto e seguir com as nossas vidas. Então, tendo sido entendida a complexidade desse fenômeno, a gente vai falar um pouco também sobre os impactos para a vida das pessoas que sofrem ghosting. Essas pessoas podem ter a sua autoestima abalada e podem ter um sentimento de insegurança que às vezes já estava presente, ainda mais intensificado. Então,
A grande dica para as pessoas que sofrem ghost é saírem desse processo de autoculpabilização, né? E voltarem a investir em si mesmas, a cuidarem de si mesmas e tentarem se reorganizar. Não fiquem presas pensando, olha, o que eu fiz que levou outra pessoa a assumir dessa forma, o que eu poderia ter feito, e se eu tivesse feito de tal forma, né? Não fique preso nisso, não fique preso na culpa, mas procure seguir a sua vida, cuidar de você, olhar para si mesmo e investir em si. Outra pergunta que você pode também se fazer, principalmente se você foi vítima de ghosting de forma recorrente, é por que eu atraio pessoas assim para minha vida, né? Mais importante do que entender o porquê o outro praticou ou não o ghosting, você precisa entender por que você tem atraído essas pessoas, para que você se conheça. Bom, falando para as pessoas agora que praticam ghosting, principalmente aquelas que fazem isso com frequência, você precisa se perguntar o porquê que você às vezes tem uma certa dificuldade também de ser confrontado e de colocar um ponto final naquilo que você vivencia, tá? E é importante entender toda a complexidade desse fenômeno, entender o que a outra pessoa pode passar quando ela é vítima de ghosting, para que você se coloque no lugar do outro. Algumas pessoas que praticam ghosting, elas também vão ter que lidar com a culpa, né? Mas grande parte delas não sente culpa, até porque não tem dimensão da complexidade e do que pode acontecer com o outro. Então é necessário que você se pergunte, será que eu tenho tido muita frieza emocional? Será que eu tenho sido uma pessoa empática? O que eu posso fazer também para trabalhar isso em mim e não causar isso ao outro? É necessário também que nós contextualizemos o ghosting, porque hoje em dia isso tem acontecido muito e nós estamos em um momento que, segundo Bauman, né, é um mundo líquido moderno, temos um amor líquido e nesse amor líquido as relações elas podem se iniciar e serem finalizadas com muita praticidade, né? Com muita velocidade, com muita rapidez, com muita fluidez. Então a gente se conecta e se desconecta das pessoas com facilidade e descartamos o outro também com muita facilidade, tem essa questão do individualismo, mas mesmo estando nesse contexto, né, uma coisa é você conseguir se desconectar com facilidade e a outra coisa é você se desconectar sem avisar o outro. Então, compreenda assim esse fenômeno de forma contextualizada, mas sempre com empatia pelo próximo, né? Bom, eu gosto muito da teoria do apego, por isso eu quero também fazer uma associação, como costumo fazer aqui, entre o ghosting e os padrões de apego. Lembrando que os padrões de apego, eles não devem ser olhados como se fossem definitivos, eles são sim passíveis de transformação e eles também não são a única explicação para aquilo que nós vivenciamos. De qualquer forma, eu vejo os padrões de apego como um instrumento valioso para que possamos compreender o comportamento humano e para que possamos compreender a nossa história e entender como nós desenvolvemos essas dinâmicas relacionais. Por isso, vou também fazer uma associação entre o ghosting e os padrões de apego. Pensando nas pessoas que têm o estilo de apego ansioso ambivalente, nós sabemos que são aquelas pessoas que têm muita dificuldade de ficarem sozinhas e que têm muita necessidade de estarem sempre com o outro e de terem relações que sejam mesmo marcadas por grande conexão e que elas possam receber carinho, atenção, olhar do outro. O que nós sabemos que, na verdade, todos nós temos essa necessidade de sermos olhados, de recebermos amor. Mas a pessoa que tem o estilo de apego ansioso ambivalente, devido à sua insegurança, ela vai estar o tempo todo demandando essa atenção do outro. E é muito comum que essas pessoas sejam vítimas de ghosting. Por outro lado, é muito comum que aquelas que praticam o ghosting tenham um estilo de apego evitativo, que são aquelas que evitam a formação de vínculos, justamente porque querem evitar o processo de ruptura e o luto decorrente dessa ruptura. Então, isso explica muito porque que algumas pessoas têm praticado o ghosting, não é? Então, vale a pena você olhar para a sua história, compreender como foram formados os seus padrões de apego
e se perguntar também o porquê dessa dificuldade de se vincular e também de realmente finalizar os seus relacionamentos, para que tanto você quanto a outra pessoa passe por esse processo de elaboração de luto, porque ele é sim importante para que nós possamos ressignificar o que aconteceu e realmente retirar uma aprendizagem daquilo para que possamos elaborar projetos futuros e investir em nós mesmos. Bom, espero que esse vídeo tenha trazido reflexões e que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.